Sabemos que o maior mal que surgiu em Demon Slayer foi o Muzan, um demônio que vagou por mais de 1000 anos, causando muita tragédia. Muitas pessoas nesse caminho morreram tentando de alguma forma parar o Muzan. Muitas foram em vão, mas muitas também foram necessárias. E por isso no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os 10 personagens mais importantes de Demon Slayer. Lembrando que o contexto de importância é personagens que colaboraram para a derrota do Muzan. Esse vídeo foi a pedido de um inscrito, infelizmente eu não lembro o nome dele, mas estou fazendo o vídeo aqui. Provavelmente quando ele assistir, ele vai sacar que foi o pedido dele. Bom, antes de ir pro conteúdo, eu espero que você deixe seu like, a sua inscrição e ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Agora sem mais enrolação, né? Bora pro conteúdo. Antes de iniciar de fato o top 10, eu queria fazer a menção rosa a alguns personagens, que são Rengoku, Uzui, Mitsuri, Obanai e Orokodaki. Rengoku, Uzui, Mitsuri e Obanai vou estar citando aqui, pois eles já salvaram o Tanjiro durante algumas batalhas, então eles tiveram sim a sua importância por salvar o Tanjiro, né, já que foi o Tanjiro que derrotou o Muzan. E o Orokodaki, é claro, por ter sido o cara que treinou o Tanjiro. Embora ele não tenha ajudado diretamente na derrota do Muzan, né, mas pelo fato dele ter treinado o protagonista, já é um motivo para ele ser mencionado aqui. Agora, né, de fato, vamos pro top 10. Em 10º lugar, temos o Yushiro, o assistente da Tamayo. O motivo do Yushiro estar aqui na 10ª posição foi porque ele foi muito essencial no Castelo do Infinito, já que foi ele que conseguiu, né, tirar a Nakimi do controle do Castelo do Infinito, assim ajudando alguns Hashiras ali, como por exemplo Obanai e Mitsuri, para eles irem ajudar tanto como Tanjiro e Tomioka. E sim, se não fosse pelo Yushiro, muitos caçadores ali teriam ficado presos dentro do Castelo do Infinito e assim o Muzan provavelmente venceria. Eu sei que a importância do Yushiro foi muito grande nesse arco, mas os personagens que estão acima são bem mais importantes do que ele. Em 9º lugar temos o Sumiyoshi Kamado, que simplesmente foi o ancestral do Tanjiro que teve contato com o Yorishi. E bom, queria logo deixar aqui bem claro que o Sumiyoshi Kamado ele vai estar incluindo também toda a linhagem do Tanjiro, já que a tradição da Hinokami Kagura, da dança, começou por ele. Então, tipo, eu vou dar crédito a ele, ao resto dos outros ancestrais do Tanjiro, né, incluindo o próprio pai do Tanjiro, que passaram essa dança pro Tanjiro. Até porque o Tanjiro só conseguiu derrotar o Muzan e desenvolver um pouco da respiração do sol graças a essa dança, né, que simulava os movimentos do Yorishi. Então, aqui na 9ª posição vai estar os descendentes do Tanjiro. Em 8º lugar temos o Gyomei, o Hashira da Pedra, que é o Hashira mais forte, mas o motivo dele estar aqui não é só por causa da sua força, mas sim por a sua contribuição na história. Primeiramente, o Gyomei ele salvou a Shinobu e a Kanai, e a Shinobu é uma das personagens que foi bem importante para a história de Demon Slayer. E o segundo motivo é porque Gyomei ajudou tanto na batalha contra o Kokushibo, que era uma luz superior muito forte, e também na batalha final contra o Muzan. Mas o motivo principal dele estar aqui é justamente por ele ter salvado a Shinobu, né, que foi uma grande ajuda na história de Demon Slayer. Em 7º lugar temos a própria Shinobu, já que foi a Shinobu que desenvolveu o veneno junto com a Tamayo para dar aqueles nerfs pro Muzan. E também foi ela que desenvolveu o veneno, né, que fez fazer o Tanjiro voltar a ser humano. Já que se ela não tivesse entregado aquele antídoto para Kanal, o Tanjiro teria destruído boa parte da humanidade, né? Já que ele tinha se tornado um demônio com os poderes do Muzan, que não morria para a luz do sol. Ele só voltou a ser humano graças a esse antídoto. E também Shinobu, né, foi essencial para a derrota do Doma. Beleza, que o Doma era a Lua Superior 2, mas ela se sacrificou ali para matar uma Lua Superior, né, que poderia dar muito trabalho para os outros caçadores se ela não tivesse derrotado. E em 6º lugar temos a Tamayo. A Tamayo foi um personagem muito importante para a história de Demon Slayer, porque como eu falei no tópico anterior, ela junto com a Shinobu desenvolveu vários venenos para conseguir nerfar o Muzan. Só que a importância dela é maior do que a Shinobu justamente porque foi ela que diretamente aplicou essas coisas no Muzan. Logo ali no final do arco do treinamento Hashira, quando o Muzan invade a mansão Obuyashiki, após a explosão, Tamayo, invisível, ela mesma vai lá e aplica os venenos no Muzan, né? Até porque o que ela fez também foi um sacrifício, porque quando ela fez isso, ela acabou sendo absorvida pelo próprio Muzan. Então, a Tamayo acabou se sacrificando para fazer esse antídoto, que foi muito importante, né, para o nerf do Muzan, porque se o Muzan não tivesse sido nerfado, ele conseguiria ter derrotado com muita facilidade a maioria ali dos caçadores. E em 5º lugar temos o Tomioka. E o motivo do Tomioka estar aqui é justamente por ele não ter matado a Nezuko e o Tanjiro ali no começo da história. Se o Tomioka tivesse feito isso, o Muzan nunca teria sido derrotado, já que o Tanjiro foi peça fundamental na derrota do Muzan. E também o Tomioka ajudou na batalha final e também ajudando na derrota do Akaza
que é a Luz Superior 3. E fora também que o Tomioka salvou o Tanjiro, né, lá na montanha Natagun. Mas o motivo principal do Tomioka estar nessa posição é justamente por ele ter acreditado tanto no Tanjiro e na Nezuko. Se ele não tivesse acreditado, né, se ele tivesse agido como deveria ser o certo, né, que é matar demônio, eles nunca teriam tido a ajuda tanto do Tanjiro e da Nezuko, né, nas outras batalhas, e também não teria a ajuda do Tanjiro para a derrota do Muzan. E por isso que o Tomioka está aqui na quinta posição. Na quarta posição temos um personagem bem inusitado, mas sim, ele é muito importante para a história, porque se não fosse por esse personagem, a história de Demon Slayer seria totalmente diferente. Aqui estamos falando do Saburo. Talvez você nem se lembre quem é esse personagem, mas simplesmente é aquele senhorzinho que logo no primeiro episódio pediu pro Tanjiro dormir na sua casa, já que estava muito tarde, pois o Tanjiro poderia acabar se trombando com o Oni. E se esse senhor não tivesse chamado o Tanjiro para dormir na sua casa, Tanjiro teria ido para casa, e quando o Muzan foi lá, que matou sua família, e Tanjiro também teria morrido ou teria virado um demônio. E assim não existiria a história de Demon Slayer e o Muzan não seria derrotado. Eu sei que pode parecer uma coisa muito tosca, né, uma coisa muito besta, só desse senhor ter chamado o Tanjiro para dormir dentro da sua casa, mas isso aí já foi uma grande ajuda para a derrota do Muzan. E em terceiro lugar temos a Nezuko. O motivo da Nezuko estar nessa posição justamente porque a Nezuko ela é o motivo principal do Tanjiro ter se tornado um caçador de Onis. Se a Nezuko não existisse, né, se ela tivesse morrido ali depois que o Muzan atacou sua família, o Tanjiro provavelmente não teria virado um caçador, ou talvez teria. Mas a Nezuko também, em vários momentos da história, ela ajudou o Tanjiro em vários momentos, salvando ele e até mesmo, né, derrotando alguns inimigos. Imagina só se a Nezuko não estivesse ali no arco da Montanha Natagun, no arco da Daki, no arco da Vila dos Ferreiros, né? O Tanjiro tinha se lascado geral, já que ele teria provavelmente morrido enfrentando esses Onis. E fora também que lá no final da história, né, o Tanjiro, né, só consegue recobrar um pouco da sua consciência quando ele vira o Tanjiro demônio, justamente porque ele tem contato com o sangue da Nezuko, né, que era um sangue que era imune ao domínio do Muzan. Então o Tanjiro só conseguiu sair do domínio do Muzan justamente por causa que ele teve contato com o sangue da Nezuko. Claro que a maior parte dessa ajuda veio do antídoto da Kanao, né, mas o sangue da Nezuko também ajudou. E por isso que ela está aqui na terceira posição. E na segunda posição temos o próprio Tanjiro, já que ele é o protagonista. A maior parte dos inimigos foi o Tanjiro que derrotou, como Urui, Gyotaro, Hantengo, Akaza e até mesmo o próprio Muzan. Se o Tanjiro não tivesse aprendido a Hinokami Kagura, jamais que teriam conseguido derrotar o Muzan lá no final da história. Então é meio que óbvio, né, eu estar citando o Tanjiro aqui, já que ele é o protagonista, o que move toda a história de Demon Slayer, né? Se não fosse a determinação desse personagem, o Muzan nunca teria sido derrotado. E em primeiro lugar, que não é surpresa, para ser um ninguém, Yorishii. Gente, Yorishii é o personagem mais importante de Demon Slayer. Ok, não foi ele que derrotou o Muzan, mas tudo aquilo que fez ter a derrota do Muzan foi consequência do Yorishii. Primeiramente, o Yorishii ele nasceu abençoado e nasceu com a marca do caçador. Marca essa, né, que ele passou para os outros caçadores, que futuramente se tornaria uma lenda, né, que os caçadores poderiam ganhar poderes ao ponto de se igualar com os Onis. Aí, segundo, porque foi o Yorishii que criou as técnicas de respiração, que técnicas essas que foram passadas de geração em geração, e novas técnicas sendo criadas com base na respiração do sol, que foi o próprio Yorishii que criou, já que os caçadores só começaram a ter uma certa chance contra os Onis depois que eles criaram as respirações, porque antes, até mesmo os Onis normais, até eles tinham muita facilidade de matar os caçadores, justamente porque os caçadores não usavam técnica de respiração. Outra coisa também muito importante foi porque justamente quando o Yorishii deu de cara com o Muzan, ele acabou poupando a Tamayo por perceber que a Tamayo era um Oni diferente, né? Já que a Tamayo ficou torcendo pro Yorishii, né, ter derrotado o Muzan, coisa que não deu certo. Como o Yorishii poupou a vida dela, né, deixando ela sobreviver, futuramente a Tamayo, né, ajuda a corporação de caçadores a derrotar o Muzan, até mesmo ela se sacrificando. Então, tipo, o Yorishii também teve essa importância. E fora também que foi o Yorishii, né, que mostrou por Sumiyoshi Kamado como eram as formas da respiração do sol. Formas essa, né, que o Sumiyoshi Kamado acabou transformando numa dança e futuramente o Tanjiro, né, acabou aprendendo por causa da sua linhagem. Então, sim, Yorishii foi o personagem mais importante de Demon Slayer por vários motivos. Ele não derrotou o Muzan, mas a derrota do Muzan só aconteceu graças a esse personagem. E bom, rapaziada, esse foi o meu ranking de personagens mais importantes de Demon Slayer. Não vou dizer com precisão se esse ranking está totalmente certo. Eu acredito que isso aqui varia de opinião de cada um. Pelo menos na minha opinião, esse é meu ranking. E você? Você concorda com esse ranking ou não? Se caso não, deixe seu ranking de importância aqui embaixo. Mais um recado que eu queria dar é que eu não citei o Kaigaku nesse ranking aqui, porque ele não se encaixa, que sim, eu sei que o Kaigaku
por conta das ações dele, acabou fazendo, né, o Gyomei se tornar um caçador e acabar salvando a Shinobu. Só que o que o Kaigaku fez foi um efeito borboleta. Então, tipo, ele não ajudou ninguém. Ele fez merda e as suas merdas, né, acabaram fazendo acontecer outros eventos. Então, por isso que eu não citei o Kaigaku aqui. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você é novo, se inscreve. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.